Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e é óbvio que nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Na semana passada, nós estudamos aqui aspectos introdutórios sobre esse livro tão maravilhoso, a fé cristã. Hoje, nós vamos ter uma visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Eu te convido a acompanhar comigo essa visão interessantíssima, essa visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Neste momento, eu peço que você pegue esse link aqui desta transmissão e que espalhe nos grupos da igreja que você tem no seu WhatsApp, nos grupos da família, para que muitas pessoas estejam conosco, estudando o livro de Atos dos Apóstolos. Será uma aula muito interessante, eu tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor haverá de edificar muito a tua vida por ocasião desta aula. Eu peço que você, por favor, se muna da palavra de Deus, se muna da Bíblia, e vamos fazer uma leitura aqui que é a continuação da leitura que a gente começou na semana passada. Na semana passada nós lemos Atos 1, do 1 ao 5. Hoje nós vamos ler os versículos 6, 7 e 8 do capítulo 1 do livro de Atos. A Bíblia diz assim, Atos, capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas ser-me-eis testemunhas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Esta é a palavra do Senhor Jesus Cristo. Alimentemo-nos dela. Jesus está tendo aqui uma conversa com seus discípulos, obviamente antes de subir para os céus, e nessa conversa eles começam a falar sobre coisas espirituais. E os discípulos ficam preocupados a respeito de quando determinadas coisas haveriam de acontecer. E Jesus dá uma resposta clara aos discípulos, dizendo assim, olha, tem coisas que vocês não precisam saber agora, mas tem uma que vocês precisam saber agora. Prestem muita atenção no que eu vou dizer. Vocês vão receber a virtude do Espírito Santo que virá sobre vocês. E essa virtude virá sobre vocês a fim de que vocês sejam minhas testemunhas. Assim para que virá sobre vocês, para que, assim como eu preguei, vocês preguem também. Vocês anunciem também o reino de Deus que chegou para os homens. Então, vocês receberão essa virtude, vocês receberão no original dunamis, que vem da mesma, que dinamite vem da mesma raiz, né? Dunamis, vocês receberão a dunamis, a efusão do Espírito Santo, por poder do Espírito Santo. Este poder virá sobre vocês com um propósito. O propósito é que vocês sejam minhas testemunhas, que vocês preguem o Evangelho, que vocês repercutam isso que vocês ouviram durante os anos em que nós estivemos juntos e o que vocês estão ouvindo agora. Vocês devem anunciar o reino, anunciar o Evangelho a todas as pessoas. Começando por onde? Jerusalém. Depois de Jerusalém, vocês atingirão a Judéia. Depois de atingirem a Judéia, vocês conseguirão chegar a Samaria. E depois de chegar a Samaria, vocês irão até os confins da terra, anunciando o Evangelho, anunciando a salvação para todos os homens. Então, Jesus, antes de subir para o céu, deixou claro, claríssimo, a ordem aos discípulos. Vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão pregar o Evangelho. Vocês vão pregar a minha palavra. Aqui onde vocês moram, em Jerusalém, na Judéia, por onde outros de vocês moram, em Samaria
digamos assim, no estado vizinho e até os confins da terra. Vocês vão anunciar o evangelho para todas as pessoas. Este texto, este versículo de maneira específica, o versículo 8, nós chamamos de texto-chave de todo o livro de Atos dos Apóstolos. É exatamente por isso que, a partir deste texto-chave, nós vamos fazer uma análise, uma observação do panorama de todo o livro de Atos dos Apóstolos. Nós já sabemos que foi Lucas que escreveu, provavelmente no ano 63, obviamente que depois de Cristo, e ele escreve para um homem chamado Teófilo, ou para uma comunidade de pessoas piedosas, pessoas que acreditavam em Jesus, mas que não tinham ainda testemunho escrito. Por isso Lucas escreveu o Evangelho para ser o primeiro livro, o primeiro testemunho, e depois escreveu Atos dos Apóstolos, a fim de que aquilo que foi mostrado em Lucas fosse claro para os homens gentios que ali se tratava de Jesus, das obras de Jesus. As obras que nós encontramos sendo realizadas pelos apóstolos no livro de Atos são obras realizadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele primeiro escreve Lucas para mostrar o que foi que Jesus fez, e depois escreve Atos dos Apóstolos, que é um título que foi dado, obviamente, pela tradução ou a versão moderna da Bíblia. Escreve o livro de Atos para mostrar os atos que o Espírito Santo realizou por meio dos apóstolos. É interessante nós percebermos que o livro de Atos dos Apóstolos aborda de maneira seletiva, tá? Presta atenção. O livro de Atos dos Apóstolos aborda de maneira seletiva 30 anos da igreja primitiva, tá? Desde a assunção de Cristo, desde a ascensão de Cristo, né? A subida dele ao céu, até a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma. Então, esses 30 anos da primeira era cristã são compilados, né? Selecionados alguns fatos, e Lucas resolve registrar esses fatos que estão escritos aqui. Então, quando você for ler o livro de Atos dos Apóstolos, às vezes parece que as histórias vão se encaixando muito bem uma na outra, mas são 30 anos narrados aqui. É preciso que a gente entenda bem isso. Bom, Lucas, no livro de Atos, descreve a propagação do Evangelho desde Jerusalém, onde eles estavam, onde eles receberam a efusão do Espírito Santo, até Roma, na Itália. Então, esse evangelho que, digamos assim, começa a pulsar em Jerusalém, ele é levado até Roma. E Lucas narra isso aqui no seu livro. São mencionados no livro de Atos cerca de 32 países, 54 cidades e 95 pessoas. Em todo o livro de Atos nós encontramos esses relatos aqui, tá? Do capítulo 1 ao capítulo de número 7, a gente observa o evangelho sendo pregado em Jerusalém. Nós observamos a concentração dos discípulos exatamente ali onde eles receberam a efusão do Espírito Santo. Jesus disse: vocês vão ficar em Jerusalém, tá? Fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do poder, até que vocês recebam a virtude do Espírito Santo que haverá de vir sobre vós. Depois que vocês receberem essa virtude do Espírito, vocês vão pregar o Evangelho, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto obviamente por aquilo que vocês falam, mas sobretudo por aquilo que vocês serão, ou por aquilo que vocês são. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, o que o Lucas registra é exatamente esse momento em que os discípulos estavam em Jerusalém pregando o Evangelho. Eles meio que esqueceram que Jesus havia dito em Jerusalém, na Judéia, mas vocês não podem esquecer de Samaria, nem dos confins da terra. E eles queriam ficar só reunidos ali em Jerusalém. O que é que acontece no capítulo 8? Uma grande perseguição.
Uma grande perseguição acontece no capítulo 8, de maneira que os cristãos que estavam em Jerusalém, eles são dispersos para outras nações, a fim de, obviamente, anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, os cristãos estão reunidos, concentrados em Jerusalém, e o evangelho está retido ali. A partir do capítulo 8 até o capítulo 12, eles alcançam a Judéia e Samaria. A partir do capítulo 13, que é quando a gente tem as viagens missionárias de Paulo, todo o mundo conhecido, digamos assim, é impactado pela mensagem do Evangelho, pela mensagem de Jesus Cristo. Enfim, eles atingem os confins da terra, a partir do capítulo 13 até o capítulo de número 28. É muito interessante a gente observar o livro de Atos a partir dessa perspectiva. Nós precisamos observar também que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, contam-nos a história de Jesus. O livro de Atos conta-nos a história do Espírito Santo, como foi que o Espírito Santo atuou no meio da igreja primitiva. Então fala sobre as obras que o Espírito Santo realizou por meio dos apóstolos. Agora, essas obras que foram realizadas, isso que o Lucas registrou, não foi simplesmente para ser um compêndio da igreja primitiva. Lucas fez essa obra, Lucas fez esse livro, a fim de que nós tivéssemos um registro da parte de Deus para observar o padrão de igreja que Deus deseja para nós enquanto cristãos aqui na Terra. Obviamente que a igreja primitiva não era uma igreja perfeita, era uma igreja que tinha muitas falhas, e a gente vai ler sobre essas falhas, nós vamos estudar essas falhas ao longo desse primeiro semestre. Mas o padrão de amor, o padrão de respeito, responsabilidade com órfãos, com viúvas, que nós encontramos no livro de Atos dos Apóstolos é realmente maravilhoso e deve servir de paradigma para nós. O que nós observamos em todo o livro é a viva ação do Espírito Santo no meio da sua igreja. E a igreja triunfa. A igreja triunfa no poder do Espírito Santo, porque é pelo poder do Espírito Santo que o Evangelho alcança Jerusalém, que o Evangelho alcança a Judéia, que o Evangelho alcança Samaria e alcança também os confins da terra. De maneira que você está nesse lugar chamado confins da terra, e você ouviu o Evangelho, você ouviu a mensagem, a pregação sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi alcançado por Ele. Por quê? Porque os apóstolos da igreja primitiva sacrificaram as suas vidas por amor do Evangelho, para que o Evangelho pudesse chegar até nós. No poder do Espírito Santo, os apóstolos triunfaram. Triunfaram sobre o legalismo dos fariseus, sobre o liberalismo dos saduceus, triunfaram sobre o paganismo dos samaritanos e sobre também a idolatria dos gentios. Enfim, aquilo que Jesus havia falado, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, aconteceu aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Isso é uma bênção, meus irmãos. Isso é uma bênção. Eu quero, a partir de agora, observar essas narrativas que estão escritas aqui no livro de Atos, a partir de uma divisão que é muito simples e que é muito interessante também. Pedro e Paulo são os dois pilares dessa igreja que está começando no primeiro século. Exatamente por isso, por eles dois serem os dois pilares da igreja, o Lucas resolve registrar fatos que aconteceram na vida, sobretudo, desses dois apóstolos, desses dois homens de Deus. O apóstolo Pedro, que era apóstolo dos judeus, e o apóstolo Paulo, que era apóstolo, mas não para os judeus, para os gentios. Então, o que é que a gente tem em todo o livro de Atos dos Apóstolos? Basicamente, dos primeiros capítulos até o capítulo de número 12,
vários e vários fatos narrados com o apóstolo Pedro, o Pedro sendo o personagem mais importante, tá? E depois do capítulo 13, óbvio, nós temos as 3 viagens missionárias de Paulo e obviamente que Paulo é o personagem central dessas narrativas que estão escritas pelo Lucas a partir do capítulo 13. A divisão que a gente tem é exatamente essa. Pedro, do capítulo 1, digamos, até o capítulo de número 12, do 13 ao 28, o apóstolo Paulo como sendo o personagem central. Vamos observar isso. No capítulo 2 e no versículo 14, depois da descida do Espírito Santo, quem é que aparece para falar sobre aquilo que havia sido prometido no Antigo Testamento, aquilo que havia sido dito por Jesus, e para também denunciar o pecado dos homens que estavam ali? O apóstolo Pedro. Pedro se levanta de maneira muito poderosa depois da descida do Espírito Santo, e as pessoas estavam lá dizendo que os irmãos estavam embriagados. Ele diz assim: não, embriagados não, eles estão cheios do Espírito Santo. E aí ele começa um discurso maravilhoso que vale a pena, muito a pena você ler, a partir do capítulo 2, do versículo 14 do livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 2 ainda, a partir do versículo 41, nós temos ali as conversões. São, depois da primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas que se convertem ao Senhor Jesus Cristo. Vê que coisa maravilhosa. Pedro prega e quase 3.000 almas se convertem para o Senhor Jesus Cristo. Temos ainda, no capítulo 3 e no versículo 6, Pedro, junto com João, claro, entrando no templo pela porta formosa. E lá, nesta porta, tinha um coxo pedindo dinheiro. Ele diz assim: olha, não temos prata, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E o coxo se levanta e anda. Vê que milagre maravilhoso, não é? Que Deus realiza por meio do seu servo, o apóstolo Pedro. No capítulo de número 3, no versículo 6, a partir desse versículo 6, a gente tem este registro. Capítulo 3 ainda, versículo 12, Pedro está pregando no templo depois da cura desse homem que foi curado das pernas. Capítulo 4, versículo 1, Pedro já foi pego e já está perante o Sinédrio, falando o quê? Anunciando o reino de Deus, pregando o evangelho. Capítulo 5, versículo 13, o que é que acontece ali? Ananias, primeiro, tenta enganar a Pedro, depois vem Safira, tenta enganar, e claro, os dois morreram. A gente vai estudar isso quando formos ver o capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos. Aí Pedro diz assim: olha, vocês fizeram aí um combinado, não foi? Pois bem, os homens que levaram teu marido, Safira, vai levar você também. E aí ela expira e morre. Por quê? Porque estava mentindo não a Pedro, mas ao Espírito Santo, segundo as palavras do próprio apóstolo. Capítulo 5 ainda, a partir do versículo 15, a Bíblia registra aqui no livro de Atos que as pessoas colocavam os doentes no meio do caminho ou na calçada, para que quando Pedro passasse pela calçada, ao menos a sombra dele tocasse nas pessoas e essas pessoas fossem curadas. Então, veja o grau de credibilidade que Pedro tinha na igreja primitiva. E ele era conhecido e reconhecido como sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo. E, claro, por meio dele, Deus fazia muitos milagres entre os irmãos que estavam em Jerusalém. No capítulo de número 5 ainda, Pedro, a partir do versículo 19, Pedro é milagrosamente retirado da prisão. Ele foi preso, foi mandado para a prisão e os homens foram tentar lá fazer um conselho para resolver o que era que fariam com Pedro, né? E aí o que acontece? Um anjo aparece, o Espírito Santo liberta Pedro da prisão e Pedro vai para a praça pública para fazer o quê? Pregar o evangelho do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, isso aconteceu e está registrado no capítulo 5, a partir do versículo 19. Quando a gente vai lá para o capítulo de número 10, Pedro recebe uma revelação, ele tem uma visão
a visão dos animais sobre os lençóis e tal, e a voz que vem de Deus dizendo assim, mata e come. Ele diz assim, não, nunca comi coisa comum ou imunda, nunca essas coisas entraram na minha boca, eu não vou comer. Aí Deus diz assim naquela visão, não chame de imundo aquilo que eu santifiquei. E aí Pedro é impactado pela palavra do Senhor e quase que automaticamente os homens que vieram a mando de Cornélio chegam até Pedro e contam, olha, o nosso Senhor teve uma visão e mandou vir buscar você. E aí Pedro já tinha entendido tudo, se conduziu até a casa de Cornélio, batizou Cornélio, e aí a gente tem o batismo dos gentios. Quando Pedro volta para Jerusalém, capítulo 11, versículo 1, ele precisa dar explicações à igreja, justificativas à igreja sobre o porquê ele havia batizado um homem que era gentio, ele havia batizado Cornélio. E a resposta de Pedro é realmente maravilhosa. Ele diz assim, olha, eu não poderia negar a água àqueles que Jesus já havia dado o Espírito Santo, né? Como é que eu não batizaria esses homens que eles já estavam cheios do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que quando Pedro estava na casa de Cornélio, quando Pedro ainda estava pregando, o Espírito Santo do Senhor tomou aquele ambiente e os homens foram cheios do poder e começaram a falar em outras línguas. Foi isso que aconteceu. É interessante a gente observar lá no capítulo 12 que Pedro é preso novamente. E aí o que acontece? Mais uma vez, Pedro é liberto da prisão. Um anjo solta as algemas de Pedro, abre a porta muito grande de maneira milagrosa e Pedro é livre da prisão. Chegando na casa de Maria, né? E ele diz assim, olha, eu estou aqui, sou eu mesmo. As pessoas não querem acreditar que é Pedro, mas de fato era Pedro, que estava mais uma vez livre das mãos dos homens e para fazer o quê? Pregar o Evangelho. Então, veja, do capítulo, os 12 primeiros capítulos do livro de Atos falam muitas coisas a respeito de Pedro. Capítulo 13, acontece o primeiro envio do apóstolo Paulo junto com outros missionários. Então a gente tem capítulo 13, falando sobre a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, tá? Embora a convenção dele aconteça no capítulo 9, só no capítulo 13 que ele de fato surge como sendo esse grande homem de Deus que está ali disposto a pregar o Evangelho, inclusive a morrer pelo nome de Jesus. Ele mesmo disse que estava disposto não só a ser preso por Cristo, mas ainda a morrer se fosse o caso. Contanto que ele cumprisse a obra que Jesus havia dado a ele, por ocasião, obviamente, quando ele estava ali no caminho de Damasco, quando ele cai, né, o caminho a Damasco, quando ele cai, e escuta uma voz dizendo assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, no capítulo 13, a partir do versículo 1, a gente tem a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Capítulo 15, a partir do versículo 40, lá no finalzinho do capítulo, a gente tem a segunda viagem do apóstolo Paulo. Capítulo 19, a partir do versículo 1, a gente tem a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos termina com Paulo preso em Jerusalém, tá? Preso em Roma e não fala mais nada. Veja, os dois últimos versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos 30 e 31, dizem assim: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia a todos quanto vinham vê-lo, e pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ou seja, ele estava preso em Roma na sua própria casa, tá? Mas era uma prisão. Ele não podia sair das dependências do palácio do imperador romano. Era isso que acontecia. Enfim, Paulo estava preso, mas o evangelho estava solto, né? O evangelho estava livre e atingia os corações dos homens. Ainda, há alguns fatos que estão registrados aqui
no livro de Atos dos Apóstolos que a gente não pode esquecer de citar. Por exemplo, capítulo 1 acontece a ascensão de Cristo. No capítulo 2, a gente tem a descida do Espírito Santo. No capítulo de número 6, nós temos a instituição dos diáconos. Capítulo 7, na verdade, final do capítulo 6 e todo o capítulo 7, a gente tem a pregação, maravilhosa pregação, e o martírio de Estevão, tá? No capítulo 8, a gente tem a pregação de Filipe ao eunuco etíope. Então, são fatos que estão também registrados aqui, que envolvem, para além, obviamente, de Pedro e Paulo, que são os dois personagens mais importantes das histórias que estão narradas aqui no livro de Atos. Então, veja que tem muita coisa para a gente estudar, coisas maravilhosas, coisas preciosas da parte de Deus para nós, de maneira que nós precisamos estudar e colocar em prática. Porque assim como Deus usou aqueles homens da igreja primitiva para fazerem aquelas obras, para anunciarem o Evangelho, para mostrarem Cristo ao mundo, Ele também quer, Ele também deseja usar a sua vida e a minha vida para que o Evangelho seja pregado e atinja a muitas pessoas. Que nós sejamos, tal como foram os apóstolos, tal como foram os irmãos da igreja primitiva, que nós sejamos muito usados por Deus, muito usados por Jesus, muito usados pelo Espírito Santo, que nós sejamos um canal de bênção do Evangelho do Reino para as pessoas que estão no mundo. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua família. E no próximo domingo, às 10 horas, nós teremos aqui um novo encontro, tá? Vamos estudar a partir do versículo 9. Vamos ver a ascensão de Cristo. Vai ser uma bênção e você está convidado para estar conosco. Que Deus te abençoe.